Olá pessoal, meu nome é César Godoy e eu estou aqui para mais uma aula de violão. O assunto da aula de hoje é muito importante. Eu acho que quando a gente começa a tocar violão, é o que a gente mais quer, é começar a colocar mobilidade nos nossos dedos aqui. A aula passada a gente já preparou um pouquinho a nossa mão para que ela possa executar as notas que a gente vai preparar ali. Todo o intuito dessa aula é a gente começar a pôr mobilidade nessa mão. Existem várias técnicas dentro da mão esquerda que a gente trabalha para fazer acordes, para fazer arpejos, para fazer escalas. Mas assim, no momento nós não vamos trabalhar isso ainda. Nós vamos trabalhar alguns exercícios que são um pouco mais genéricos. O que significa isso? É movimentação livre. Eu não vou estar preocupado especificamente se eu estou usando uma escala, se eu estou usando um arpejo. Não é essa a minha preocupação. Minha preocupação é fazer a movimentação entre os dedos, simular possíveis movimentação entre os dedos. Para a gente começar, é importante a gente destacar algumas questões. Primeira questão, muito importante. Sempre que a gente vai fazer um exercício, desses exercícios de técnica, a primeira regra é, se começar a doer a mão, dá um tempo, tá? É muito importante isso, porque assim, a gente vai trabalhar com repetição. E a nossa mão, ela aprende pela repetição. Mas quando a gente começa a repetir, começa a doer, significa que o nosso organismo está falando assim, ó, pera aí que minha mão está cansada. Ou, tipo assim, está de alguma forma inadequada para que eu toque. Então, sempre que eu sentir dor, primeira coisa a se fazer, dá uma analisada como é que está a mão. Eu vou mostrar já para vocês como que a gente vai posicionar a mão. Mas assim, observa se vamos dizer assim, o checklist da nossa mão, os pontos que a gente tem que observar, se está tudo ok. Se tiver tudo ok, é que a minha mão está cansada. E é importante que a gente dê o devido descanso. Então dá um tempinho, faça alguns exercícios de mão direita ou mesmo deixa de tocar. Para um pouco, depois você volta a tocar. É melhor fazer isso do que forçar e aí a gente acabar tendo uma lesão por esforço repetitivo, a famosa LER, né? Ou ter uma tendinite. Então é muito importante que a gente respeite isso. É o nosso corpo falando pra gente, olha, eu tô cansado. Então respeita o corpo, deixa ele descansar. Com o tempo, essa questão de começar a sentir dor na mão vai demorar cada vez mais, porque a mão ela vai adquirindo força. São músculos que a gente está trabalhando. Então é muito importante que a gente faça isso, tá? Segundo ponto é observar a devida postura da mão. Ao longo dos anos que foi desenvolvida a técnica de se tocar violão, essa técnica ela era o quê? Um violonista ia lá, tocava, de repente chegava um outro violonista, conseguia fazer alguma coisa melhor, aí o pessoal analisava, olha, a mão dele está um pouquinho mudada para cá, a mão dele mudou um pouco para cá. Com o passar do tempo, foi se formando um conjunto de situações que acabou se percebendo que era ideal para se tocar violão. Então, quando a gente vai ensinar violão, a gente tenta passar a melhor situação possível para cada um. E a gente tem que tentar, no máximo, seguir essas situações para que a gente tenha uma boa técnica e uma boa desenvoltura. A primeira questão é como a gente vai se posicionar a nossa mão esquerda aqui no braço, tá? A nossa mão esquerda, pense assim, eu vou deixar meu braço relaxado. Eu não estou tenso para tocar, não, estou relaxado. Com o meu braço relaxado, eu viro a minha mão para frente e começo a subir na direção do braço, do violão, tá? Começo a subir aqui na direção do braço. Quando eu chego mais ou menos a uns 90 graus o meu braço, eu vou virar de lado, já vocês vão ver, aí eu projeto os meus dedos para cima e acabo de chegar no braço com os meus dedos. Observa o que aconteceu com o meu pulso. Meu pulso ficou lá embaixo. O meu pulso não ficou assim. Eu não toco o violão assim, sabe? Eu não subo com a minha mão aqui. Inclusive, essa postura que eu estou usando é uma postura de violão erudito. Eu gosto dessa postura porque eu posso ficar horas tocando com ela e eu não me canso. Existe uma outra forma que é colocar um degrauzinho debaixo do nosso pé para deixar mais alto, né? Eu uso esse apoio aqui. Tá? Nas casas que vendem instrumento musical tem esse tipo de equipamento. É um apoio de metal, ele é grudado no corpo do violão com algumas ventosas e aí eu consigo deixar uma certa altura maior aqui para poder tocar. Então o meu braço do violão, olha como ele ficou na diagonal aqui. Às vezes no vídeo que eu mostro para vocês eu filmo de lado, para que vocês vejam, tem uma noção bem panorâmica de como vai ter que ficar a mão de vocês.
Mas na verdade a postura é diagonal, é uma postura melhor para tocar. Veja que os meus ombros, tanto o direito, que a gente falou na semana passada, ele fica relaxado, tá? E o ombro esquerdo também. Então é muito importante manter os ombros relaxados, subir com a mão para alcançar o braço e posicionar a minha mão. Em geral a gente começa pensando na quarta corda, porque está no meio do braço, mas a gente vai ter que trabalhar em todas as cordas, tá? Uma maneira legal de entender como é que funciona, muita gente acha que tem que segurar o braço do violão. E na verdade, gente, o braço do violão não vai cair, ó. Observa bem, caiu? Não caiu, né? O braço do violão não caiu, porque ele está preso no meu corpo aqui. Olha, meu braço está apoiando, ele está preso entre as minhas pernas. Ou seja, não vai cair o braço. A função dessa mão é se posicionar. E o meu polegar, ele vai dar a pressão, ele vai dar a contrapressão que os dedos vão exercer. Se os meus dedos fizessem força sem o polegar, observa como vai ficar bambo, né? Ele acaba ficando mais bambo. Bambo, não bambu, tá bom? Ele fica balançando. Então, assim, o que eu faço? O meu polegar, ele só dá uma pressão para que quando eu pressionar o dedo, o meu braço não fique indo para trás, o braço do violão não fique indo para trás. Uma maneira bem legal de ver isso é pegando uma caneta. Se eu fosse tentar segurar essa caneta, olha, imagina eu tentando segurar aqui, ó. Olha, é muito difícil para mim segurar. Vou tentar segurar aqui, ó. Começa a ficar muito difícil. Se eu pôr na ponta do dedo, olha como está estável. Olha a posição que o meu polegar fica. Em geral, ele pode ficar na direção no dedo médio, tá? Mas se ele ficar entre os dois, ele já vai ficar legal. Quando a gente posiciona no violão, geralmente ele fica na direção do nosso dedo médio. Lembra que na mão esquerda nós chamamos os dedos, o indicador de dedo 1, dedo 2, dedo 3 e dedo 4. Indicador médio, anelar e mínimo. 1, 2, 3, 4. Tá bom? O meu polegar, então, ele fica mais ou menos na direção do dedo médio. Por quê? Se eu faço isso, se eu preciso, por exemplo, olha, eu consigo tocar, observem, se eu precisar tocar o dedo do médio, olha, o meu dedo 2, olha o meu dedo 3 como é que fica, olha o meu dedo 4. Ou seja, eu consigo ter uma pressão uniforme entre os dedos. É isso que vai acontecer aqui, né? Se eu virar aqui de lado para vocês, olha como é que fica a minha mão aqui na lateral. Olha, o ombro está lá embaixo. Conseguem ver? Vocês devem estar falando assim, nossa, como a mão do violão é gigante, né? Não é por causa da distância da câmera, tá? Aqui, ó a minha cabeça. Eu acho que eu tô pegando minha cabeça aqui, não tô? Mas se eu pegar essa mesma distância aqui, tá bom? Vocês sabem disso. Então, assim, tá mais próximo, mas é para vocês enxergarem bem como é que fica a minha mão. A melhor maneira de posicionar pensa na quarta corda, coloca o dedo 1, 2, o 3 e o 4, um em cada casa do braço, tá? E o meu polegar fica dando sustentação na direção do outro dedo. Na medida em que eu vou tocando, mais grave ou mais agudo, o meu polegar ele vai caminhando também, tá? Não precisa ser estritamente em cima, mas ele tem que dar esse suporte, tá? Veja, se eu precisar deslocar minha mão, o meu polegar ele serve até como uma alavanca para a gente poder caminhar, tá? Então essas são as questões importantes da gente pensar da nossa mão esquerda. Agora, em relação aos exercícios que a gente vai fazer, é o seguinte. É muito importante que vocês façam uma ferramenta. Qual ferramenta? Ela é bem simples. Pega numa folha de papel. Eu posso deixar vou deixar um modelo para vocês aqui na descrição. Vocês imprimam e usem isso. É uma pequena tabela. Essa pequena tabela, ela tem o dia que vocês estão tocando. Vocês podem falar se é a primeira, a segunda, a terceira medição que vocês vão fazer. E aí tem um espaço que vocês vão colocar quanto tempo que vocês vão demorar. Demorar para fazer o quê? Bom, quando a gente vai fazer um exercício técnico, a gente tem que ter um objetivo com ele. O nosso objetivo, a nossa meta, por exemplo, vou dar um exemplo de um exercício aqui. Eu vou fazer um exercício com o dedo 1 e 2. Então, 1 e 2. Eu vou começar lá na sexta corda e vou tocar na primeira e na segunda casa, olha. Aí eu ando para frente. Ando para frente. Ando para frente.
frente. Faz de conta que o meu objetivo é até aqui. Cheguei na 10ª casa, tá bom? Para dar 10 vezes, né? Cada movimentação dessa. Esse é o meu, vamos dizer assim, é a minha meta de fazer. Eu vou fazer uma medição, então eu vou lá e coloco o meu cronômetro. Pode ser do celular, pode ser do relógio. E aí eu vou fazer uma medição de tempo, de quanto tempo eu vou demorar para chegar daqui até aqui. Faz umas 2 medições por dia, não precisa fazer mais do que isso. Eu posso fazer várias vezes e daí tipo assim, agora eu acho que eu tô craque, eu vou fazendo uma medição. Ótimo. Para que eu meço? Para eu ver, sei lá, se eu vou conseguir tocar 300 notas por segundo, para ser um Guitar Hero? Não, não é essa a ideia. A ideia da medida é assim, quando a gente vai praticar algum exercício técnico, a curva de aprendizado, ela demora. Mas a gente sempre está tendo um pouco de progresso. Sempre que a gente está estudando, a gente está tendo progresso. Mas isso daí pode demorar. Só que quando a gente faz essas medidas, quando eu vou lá e meço quanto tempo eu demorei, e amanhã eu vou lá e meço de novo e vejo quanto tempo eu já estou fazendo, a gente consegue perceber o progresso que a gente está tendo. E isso é muito importante. Quando a gente vai estudar, a gente sempre tem que enxergar os progressos, os pequenos progressos que a gente tem. Sabe quando a gente brinca, a gente vê direto o pessoal brincando com videogame, né? Hoje em dia videogame, falar videogame é estranho, não, mas você pega um game no celular, qualquer coisa, aí você vê que a pessoa chega a um nível que ela não consegue passar. Então ela vai lá e tenta, e daqui a pouco ela está passando aquele nível. A gente tem que criar esse tipo de competitividade com a gente no violão. É o nosso videogame, é o nosso game, o violão. Então, quando a gente começa a medir o tempo, a gente consegue perceber o quanto a gente está melhorando. É muito importante e é sempre muito útil a gente conseguir marcar o tempo e ver. A gente começa a ver, tipo assim, olha, eu comecei, sei lá, estava demorando 2 minutos para fazer isso. Daqui a pouco, você vai ver, você já está fazendo a coisa em 1 minuto e meio. E daqui a pouco está chegando 1 minuto e 20. Ou seja, você percebe que você está tendo uma evolução. Isso é muito importante. Então faça 2 marcações por dia. Vai lá, eu vou pegar o primeiro exercício. Meu primeiro exercício, por exemplo, é o dedo 1 e 2. E eu vou fazer até a 10ª casa. Se quiser fazer a 12ª casa, tudo bem. Se quiser fazer até a 5ª casa, tudo bem também. É importante que vocês tenham uma meta a cumprir, tá? Deixa sempre uma meta. Então a minha meta, por exemplo, é chegar até a 5ª casa. Ótimo, faça até a 5ª casa. Então esse primeiro exercício é bem simples mesmo. É 1 e 2. Mas eu também posso fazer uma variação dele. A variação dele é eu fazer, por exemplo, 2 vezes 1, 2 na mesma corda. Por exemplo, ó, 1, 2. Certo? É isso. 1, 2, vai até chegar lá no final do braço. E aí eu posso fazer um segundo tipo de exercício. A gente fez o dedo 1 e 2, tem uma outra variação, que seria fazer o dedo 2 e o dedo 1. Para ficar interessante, na verdade eu posso fazer de qualquer jeito. O que importa para mim é essa movimentação entre o dedo 1 e o dedo 2, tá? Mas eu poderia começar daqui então, ó. Por exemplo, eu vou começar aqui na 10ª casa, eu vou começar assim, ó, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Certo? É isso. Ó, consegui cumprir minha meta. Aí, repete. Podemos fazer aquela variação 2 vezes, né? Ó. Aí você fala assim, mas César, por que fazer 2 vezes? É uma questão de controle. A sua cabeça ela tá falando assim, faça 2 vezes nessa corda. Agora muda a corda. Agora muda a corda. Então é uma questão de eu estar controlando o movimento que eu vou fazer. Então, olha só, entre o dedo 1 e 2, nós já vimos 4 possibilidades de fazer. E vou deixar mais uma tarefa para vocês. Pensem em fazer 1 e 3. Olha só, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. E
assim por diante. Uma coisa importante também de falar é, tentem fazer uniforme. É uma boa prática a gente marcar um compasso para fazer isso. Por exemplo, vamos dizer que eu marque assim, 1, 2, 3, 4. Eu faço 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? Sempre que a gente fizer constante, a gente já está aproveitando a trabalhar em cima de um compasso, trabalhar em cima de um tempo. Isso é muito importante. Fazer acelerando, desacelerando, às vezes é legal, mas em geral, se a pessoa só treina assim, quando ela vai tocar em conjunto, vai tocar com outra pessoa, ela tem muita dificuldade. Então, quais exercícios que eu deixo para vocês? 1, 2, estipula uma meta, por exemplo, até a 10ª casa, tá bom? 1, 2, aí você faz 1, 2 duas vezes, né? 1, 2, 1, 2. Aí você faz 2, 1. Pode começar daqui se também se quiser, né? 2, 1. E faz o 2, 1 duas vezes. 2, 1, 2, 1. Se quiser começar daqui e vir pra cá, fica a seu critério. 1, 3. Aí faz duas vezes. 1, 3, 1, 3, 1. Tá? Depois faz 3, 1. Então, 3, 1. E depois que fizer o 3, 1, daí faz 3, 1. Ok? E vale a primeira regra, gente. Percebeu que está doendo? Dá um tempinho. O violão é algo que assim, a gente tá colocando ele na nossa vida. Ele é um instrumento para a nossa vida toda. Não é algo assim, eu tenho que tocar violão amanhã. Não. O violão, a gente tocar é com o tempo. É uma coisa para a vida toda. Uma das coisas muito bacanas que a gente tem em música é que assim... Quando a gente olha, por exemplo, um esporte, e eu particularmente adoro os esportes, acho uma coisa muito bacana, mas às vezes a gente vê os grandes os ídolos que a gente tem do esporte, às vezes a carreira deles é uma carreira bem curta, né? A pessoa chega lá no seu, sei lá, 30 anos, aí, nossa, já não consegue mais ter aquele gás, porque é um esforço físico, né? Agora é interessante isso na música, né? É algo que a gente está fazendo agora, mas é para a vida toda. Às vezes o meu ídolo é uma pessoa que tem, sei lá, quase 70 anos e toca maravilhosamente bem, ele consegue falar com o seu instrumento, né? Então é um instrumento para a vida toda. Então, se sentiu dor, para, tá? E só mais um detalhe para fechar esse vídeo, que é o seguinte. Não sei se vocês perceberam. Como eu estou tocando muita escala aqui, por exemplo, assim, ó, se eu simplesmente deixar solto, olha, ó. Percebe o tanto de barulho, principalmente quando eu desço, né, ó? Começa a soar, fica notas soando. Então eu apoio o meu polegar. Aliás, eu uso até o meu polegar para dar uma abafada. Lembra da dica da aula passada, né? De sempre que possível vai tocar com o dedo, apoia o polegar. No caso aqui eu estou deixando ele relaxado sobre as cordas, né? Então olha só. Está ouvindo alguma outra corda soar? Olha a diferença. Percebe como é que sobrou várias notas? Olha só. É claro que eu não vou tocar sexta, não tem como apoiar, né? Ó. Eu tô só ouvindo essa nota aqui. Então, usem o polegar para fazer esse apoio. Tá bom? Pratiquem também com o dedo 2 pratiquem também com o dedo médio e o anelar. Eu estou praticando com o dedo indicador e médio, mas também é legal vocês praticarem um pouco com o dedo médio e anelar, tá bom? Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, pratiquem bastante, vocês vão ver que a mão de vocês vai começar a correr que nem doida no braço do violão, tá bom? Um abraço. Antes de mais nada, não esqueça de curtir o vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se vocês ainda não assinam o canal, clica aqui para assinar o canal e clica na sinetinha para vocês ficarem por dentro do que vai vir por aí. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.